Seguinte, galera, se vocês estão aqui nesse vídeo pra saber por cima se eu gostei do filme, estão procurando uma resenha sem spoiler, eu gostei, eu achei bacana pra caramba o filme, achei bem feito, achei uma evolução do personagem do Homem-Aranha muito acima das minhas expectativas, comprei até Funko do filme, fali comprando Funko do filme aí pra vocês verem. Se é isso que você precisava saber nesse vídeo, se eu gostei de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, gostei, thumbs up, muito bacana o filme, porém, se você quiser saber realmente todos os pormenores do que eu achei do filme, uma resenha bem completa mesmo, aí é que você vai ter que ficar nesse vídeo, porque eu vou contar pra vocês tudo que eu achei do filme, todos os pormenores, com todos os spoilers, tá? Falando aqui muito claramente, vão ter todos os spoilers possíveis nesse vídeo, porque não tem como falar desse filme sem spoiler. E agora eu me junto a vocês pra ver aí o quanto de língua eu vou ter pra pagar nesse vídeo, porque eu falei muito contra esse filme e acabei pagando de verdade a língua, porque eu gostei muito. Mas depois da vinheta a gente discute isso. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Recadinhos rápidos antes da gente começar o vídeo. Se você tá chegando agora na Toca, não conhece o canal, faça o favor já de se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho pra receber as notificações. Se você já é inscrito antigo do canal, quiser me ajudar financeiramente pra manter esse projeto de pé, a melhor forma que você tem de fazer isso é me apoiando no Apoia-se, virando um apoiador, pra inclusive garantir recompensas muito bacanas com relação ao conteúdo do canal, escolhendo inclusive temas que eu falo nos vídeos. Ou se você quiser fazer uma doação menos compromissada, não quer comprometer o seu cartão de crédito todo mês, se utilize do QR Code que tá aparecendo na tela agora e me doa aí um valor pelo PicPay, pelo Pix, pelo seu aplicativo de banco. É só abrir a câmera e escanear e você pode aí doar pra mim um valor que você acha que eu mereço por esse vídeo aqui. Recados dados, vamos começar o vídeo. Então, galera, todo mundo sabe que as minhas expectativas pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa eram as mais simplórias possíveis. Na verdade, a minha expectativa tava no zero, quase que no negativo, porque eu não achava de jeito nenhum que esse filme pudesse dar certo. Mas assim, já de início ele já conseguiu me surpreender com umas coisas bem interessantes, como por exemplo, a trama desse terceiro filme é muito mais engajante, com temas muito mais sérios e humanos, mais pé no chão, como por exemplo a revelação da identidade do Homem-Aranha, né? Todo mundo agora sabe que o Peter é o Homem-Aranha, como isso repercutiu na vida dos personagens. Esses primeiros 20 minutos do filme ali são bem interessantes, de como eles exploram esse tema. O ritmo é muito mais frenético, o filme, principalmente desde já desse primeiro ato, ele nunca para. Quando resolve-se um problema, já é colocado outro na nossa frente pra gente se preocupar, o que faz a gente não pensar em alguns tropeços desse filme. Eu vou chegar nisso com o decorrer do vídeo, mas é muito interessante o trabalho de ritmo que foi colocado no filme, como as coisas vão se resolvendo. Foi bem legal como conseguiram resolver tudo desse filme no tempo que tiveram. As cenas de ação, principalmente, são muito mais interessantes. Dá pra ver que a direção, pelo menos aqui nesse ponto, deu uma evoluída. As cenas são mais empolgantes, mais violentas, o ritmo é mais interessante, a forma como o Homem-Aranha usa seus poderes e os vilões usam os poderes também é bem mais interessante aqui, tem mais pose, parece mesmo que você tá brincando de bonequinho nesse filme e é sempre legal ter essa sensação em filme de quadrinhos. A trilha sonora de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tem que ser destacada aqui, porque o trabalho do Michael Giacchino nesse filme foi fenomenal. Ele conseguiu não só reciclar coisas que ele já havia feito pros outros dois filmes, mas também trazer alguns elementos novos, arranjos novos, melodias inéditas pra esse filme. Eu gostei bastante do trabalho de trilha sonora. Esse é definitivamente o melhor filme do Tom Holland como Homem-Aranha, falando agora de atuação. O potencial dramático dele tá muito melhor desenvolvido, as coisas que ele pode fazer foram deixadas muito mais às claras nesse filme aqui. Dá pra ver o quanto o Tom Holland tá esforçado, tá querendo fazer esse filme. Eu me surpreendi muito na carga dramática do personagem e como ele conseguiu entregar tudo que ele precisava. Drama, comédia, tudo ele tava lá na ponta da língua, dava pra ver o quanto ele tava dedicado nesse filme. Também achei o melhor filme da Zendaya como MJ, eu acho que ela tem muito mais agência na trama, ela tem muito mais coisa pra fazer no filme, muito mais diálogos interessantes, a personalidade dela tá ali intacta, sempre irônica, meio debochada. Eu gosto muito da Zendaya e gosto muito de como a MJ tem um conflito interessante nesse filme, sobre expectativas, que até rima muito com o que eu tava sentindo sobre esse filme. Ela fala uma frase no filme, né? Quando você já espera pela decepção, você não sente tanto, sabe? Era bem o meu sentimento com relação a esse filme. Eu tava tentando controlar muito as minhas expectativas e no final isso acabou sendo bom pra mim, porque eu acho que assim eu gostei do filme muito mais do que eu poderia gostar se eu tivesse colocado as expectativas no talo. Eu achei o Jacob Batalon, né, o Ned Leeds, um pouquinho mais apagado nesse filme. Eu realmente achei que tava faltando um pouco de temperinho ali no Ned. Ele tá sempre muito engraçado nos outros filmes. Nesse, como tinha um potencial dramático maior, ele já tava fazendo menos piada. E teve um elemento com relação ao Ned, né, que
é o elemento dele descobrir que é um mago, que a família dele tem bruxo no meio, e dele poder ali conjurar uns portaizinhos com o anel do Doutor Estranho ali, me soou um pouquinho forçado, aquela parada de, putz, todo mundo tem que estudar pra caramba pra fazer magia, e tu aí, moleque, que nunca viu um anel de teletransporte, pegou e fez uns portal do nada, sabe? Fiquei meio incomodado, mas eu consegui engolir, porque isso deu agência pra trama, deu aí um caminho para as coisas começarem a andar um pouco mais pro terceiro ato, e acabei deixando passar, sabe? O Benedict Cumberbatch tá bem interessante nesse filme, ele sempre tá incrível como o Dr. Stephen Strange, ele tá um pouquinho mais cômico, o Doutor Estranho tá um pouquinho nerfado nesse filme, aquela história da magia de fazer todo mundo esquecer da identidade do Homem-Aranha, o fato do Peter ter atrapalhado o Steven fazendo feitiço, eu não consegui engolir até então, é uma dessas conveniências de roteiro que a gente vai comentar daqui a pouco, mas assim, em questão de atuação, o Benedict tá sempre incrível como Stephen Strange, gostei muito do papel dele aqui nesse filme. Bom, e agora que a gente já passou pelo quarteto principal desse filme, digamos assim, vamos tirar esse elefantão branco da sala da gente? Vamos falar de fanservice, precisamos falar de fanservice, porque esse filme tem um trabalho especialíssimo de fanservice. Eu nunca vi num filme um fanservice ser usado do jeito que esse filme usou e dá tão certo. Porque normalmente o fanservice acaba tendo um lugar muito intrusivo em certas produções de cultura pop, porque ele acaba sendo aquela piscadela pros fãs, né, numa escala menor. Em outras escalas maiores, quando ele é muito usado dentro de um filme, ele começa a comer todo o conteúdo do filme, se abocanhar do conteúdo do filme, e acaba que fica uma coisa meio vazia. Mas nesse filme aqui, eles conseguiram equilibrar perfeitamente o uso de fanservice para que ficasse uma coisa a serviço da trama e que realmente trouxesse algo a mais pro filme, mas que o filme não se tornasse ruim ou péssimo se a gente tirasse esse elemento. Por exemplo, eu acho que o filme funcionaria muito bem, por exemplo, se a gente não tivesse os vilões dos outros filmes voltando, ou os Três Aranhas. Tivemos Três Aranhas, eu tô impressionado até agora. Por exemplo, vamos começar pelo J.K. Simmons, que já tá lá no comecinho do filme. É muito bom ver o ator de novo no personagem, e ele é o J. Jonah Jameson definitivo, não tem como escalar outro ator pra viver o personagem. E aqui, o Jameson e o Clarim Diário acabam tendo um subtexto muito interessante sobre jornalismo sensacionalista e como isso tem ganhado força de uma forma super preocupante na nossa sociedade hoje em dia. Eu acho que essa trama do Clarim crescendo nas costas do sensacionalismo do Homem-Aranha é uma parada muito interessante, muito bem explorada no filme, e que eu gostei muito e que acho que é um dos meus takes favoritos com relação ao J. Jonah Jameson nos filmes do Homem-Aranha. E falando de vilões agora, finalmente, o Willem Dafoe parece que nunca parou de interpretar o Duende na vida. Ele tá, talvez, na sua melhor e mais completa performance de Duende nesse filme. Ele é realmente o vilão mais perigoso desse filme, mais cruel em todas as instâncias. Ele tá excelente, ele entrega muito bem a atuação, as caras e bocas do Willem Dafoe são incríveis, maravilhosas. E eu acho que desde criança eu não sinto tanto medo e apreensão pelos atos de um Duende Verde como eu senti em 2002 quando eu vi o Homem-Aranha do Sam Raimi, e agora vendo No Way Home, putz, muito legal. O Alfred Molina é um dos vilões que mais me preocupava, né? Porque a jornada do Octopus já teve a sua redenção, já teve a sua completude lá no Homem-Aranha 2. E eu tava com medo que eles fossem ser incoerentes com a jornada do personagem, mas isso não acontece em No Way Home. O Otto tá exatamente igual, né? Eles colocam ali um ponto onde ele foi puxado de uma dimensão pra outra. Ainda não tinha rolado aquele diálogo com o Peter sobre inteligência e responsabilidade e dons que acontece no Homem-Aranha 2. Aqui ele volta um pouco antes disso e dá pra ver como o personagem foi fiel ao que aquele filme apresentou e colocou pro personagem. O Alfred Molina tá sempre incrível, é um ator excelente. Eu acho que é o melhor ator desse filme junto com Willem Dafoe. Os dois são os melhores vilões do filme. O Octopus nem tanto, né? Ele muda de lado da metade pro final, depois coloca-se de volta o chip inibidor nos tentáculos, né? Mas, putz, foi tão divertido ver o encontro dele com os outros personagens, o encontro dele com o Tobey Maguire depois. Putz, quase chorei com as cenas dele. É o vilão que eu sou mais apegado ao Homem-Aranha, desde o Homem-Aranha 2 não teve como. Já o Lagarto e o Homem-Aranha, por exemplo, eu não entendo até agora o que eles estão fazendo nesse filme. Eles são vilões sem a mínima agência, eles estão ali pra fazer peso, pra fazer gordura no filme. Infelizmente, porque eu queria ter visto um pouco mais do Homem-Aranha. O conflito do Homem-Aranha é até um pouquinho mais interessante, que ele quer voltar pra casa. Eu acho que é o único vilão que quer voltar pra casa pra ver a família. O Lagarto não tem nem isso, eu nem sei se eles trouxeram o ator de volta pra fazer a voz do Lagarto, porque assim, quando eles voltam ao normal, pelo menos pra mim, pareceu que eles estavam usando imagens de arquivo pros
pros dois, sabe? E o Electro do Jamie Foxx, sinceramente, fica naquele meio termo. Ele claramente teve uma mudança sutil entre o espetacular Homem-Aranha 2 e agora, tornando ele, inclusive, um personagem muito mais tolerável, mas, sinceramente, é um pouco estranho, né? Porque ele muda o cabelo, muda os dentes, muda a forma de falar, ele tá mais parecido com o Jamie Foxx do que com aquele Electro do outro filme. Mas, assim, aquele Electro era tão ruim que qualquer mudança com relação ao personagem me deixou mais feliz, mesmo que tenha uma certa incoerência aqui e ali, mas engulo, dá pra engolir. É mais uma daquelas coisas nesse filme que a gente vai ter que engolir uma coisinha aqui e ali pra conseguir acompanhar sem destrinchar o roteiro inteiro. Ainda em participações especiais, a gente vê o Charlie Cox aqui de volta como Matt Murdock. Eu gostei muito da participação dele, ainda que pequena. Foi bem interessante como eles conseguiram manter o mesmo tom do personagem, ainda que tornando ele um pouco mais leve e colocando ele nesse universo do MCU. Eu tô doido pra ver uma outra coisa acontecendo com o personagem dele envolvido, sei lá, Echo, Gavião Arqueiro, não sei ainda, mas tô louco pra ver. E agora vamos tirar o elefante de vez da sala, vamos falar de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Eu gritei, tá? Admito, foi mal. Falei tanto contra a participação deles nesse filme. E quando aconteceu, eu gritei. Eu fiquei fora de mim, sabe? Principalmente quando o Tobey Maguire atravessou o portal. Porque é como se eu tivesse vendo... Foi um cuidado tão forte com o personagem que foi como se eu tivesse vendo um velho amigo de novo, depois de muito tempo, né? Eu sinto essa mesma sensação com o Hugh Jackman fazendo Wolverine e com o Tobey Maguire aqui. Putz, parece que não passou nenhum dia. Obviamente ele envelheceu, mas ele tá tão fiel ao personagem que a gente conheceu lá em 2002, 2004, 2007, que me fez ter até vontade de ver aqueles filmes de novo. As cenas dele com o Willem Dafoe ou com o Alfred Molina envolvidos são as melhores cenas do Tobey Maguire. Ele no grupo dos Três Aranhas basicamente tem a função de ser o mestre Yoda, sabe? O aranha que tá há mais tempo na ativa, que conhece melhor as responsabilidades e os poderes também, que vai impedir os outros dois de fazer besteira. Eu amei o Tobey de volta nesse filme, não tem como. E o Andrew Garfield, pelo amor de Deus, quando foi na minha vida que eu achei que eu iria gostar tanto do Andrew Garfield interpretando o Homem-Aranha como eu gostei nesse filme? Dá pra ver que dos três ele é o aranha mais sincero, mais emocionado. E o Andrew Garfield parece o ator que tá mais se divertindo fazendo aquele papel. Ele é tão fã do Homem-Aranha que ele deve ter aceitado um salário mínimo, sei lá, pra fazer esse filme. E tava pagando tudo isso pela emoção de estar ali vendo aquelas pessoas e vestindo aquele traje novo. Eu achei tão boa, tão sincera a performance que ele entregou como Homem-Aranha, que agora eu tô com medo dos fãs do Andrew Garfield que gostam muito de colocar um monte de ceninha pequena fora de contexto dos outros filmes no Twitter pra provar que ele é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos, sendo que não é. Mas assim, vai ter uma meia dúzia de cena a mais do Andrew Garfield pra essa galera ficar colocando em post no Twitter e ficar falando: olha só como o Andrew Garfield é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Não, esse filme não corrige os outros filmes do Andrew Garfield. Felizmente ele corrige os outros do Tom Holland, e a gente vai falar disso já já. Ainda que eu tenha gostado muito de todos esses pontos que eu tô comentando com vocês, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tem sim seus problemas. Ele tá longe de ser um filme perfeito, o roteiro é bem frágil. Se você começar a pensar nos pormenores, você vai acabar não achando sentido em várias coisas desse filme. Os furos de roteiro são bem na cara, né? Tem várias conveniências narrativas de coisas que você precisa dizer. Aconteceu por quê? Porque sim, porque senão você vai acabar pensando demais. Mas assim, é incrível como esse filme consegue lidar com essas coisas. Ele te coloca num flow tão insano, num ritmo tão frenético, que você acaba não tendo tempo pra pensar nessas coisinhas erradas aqui e ali, e isso acaba se tornando benéfico pro filme, porque ele vai te pegando por outras coisas. Ele vai te pegando pela atuação dos vilões, pelos Três Aranhas ali no terceiro ato. Então ele compensa muito bem uma coisa com outra. Uma coisa que ele não soube fazer tão bem, com uma coisa que ele soube fazer muito bem, que é se aproveitar da nostalgia e do nosso gosto por fanservice bem feito. Uma coisa que eu não gostei muito com relação ao visual, a fotografia desse filme eu não achei muito legal, achei muito escura, principalmente em momentos em que você quer ver os Três Aranhas em ação e a diferença entre os três trajes e eles interagindo. O terceiro ato, né, aquela cena na Estátua da Liberdade toda, eu achei escuro em demasia, eu achei que não precisava. Tudo bem que eles provavelmente estão tentando camuflar um CGI que não teve tanto tempo de trabalhar, mas putz, eu queria que essa cena fosse à luz do dia ou com uma fotografia muito mais clara. O filme do Homem-Aranha 3, por exemplo, tem vários momentos no escuro, mas a fotografia em nenhum momento deixa de ser colorida, deixa de ser bonita. Nesse filme eu acho que ele pecou realmente, e em 3D, aí é que o negócio fica difícil, porque fica muito escuro. Teve cenas na primeira vez que eu vi o filme que tava um 3D um pouco mais escuro e tal, que eu não consegui ver praticamente nada, então eu fiquei agoniado, eu tive que ver o filme IMAX 3 dias depois pra poder ver direito as cenas que eu queria ver. E em relação a pontos negativos dentro da dramaticidade do filme, eu acho que algumas cenas de drama ele não entrega bem, outras ele entrega muito bem, mas por exemplo, a morte da Tia May, que era a cena pra fazer todo mundo chorar,
pelo menos pra mim, não me pegou. Principalmente por apego à personagem, que eu não tinha tanto, e também porque eu acho que a direção do Jon Watts não tá ainda tão criativa, sabe? Ele ainda é um diretor muito fraco. Então pra essas cenas de drama, infelizmente, ele não soube entregar. Era uma cena que eu esperava chorar ver a Tia May morrendo. Era um spoiler que eu já sabia e tava tentando fazer com que o filme me pegasse, mas nem dessa forma eu consegui me emocionar com a morte dela. Eu me emocionei muito mais nas cenas do Tobey Maguire com o Alfred Molina. Eu me emocionei muito mais com as interações dos três aranhas, que são não só engraçadinhas, como também muito emocionantes. Mas ficou devendo realmente a única morte relevante do filme ser realmente relevante pra nós emocionalmente, sabe? Mas assim, mais uma vez dizendo, eu basicamente citei aqui todos os defeitos do filme, e é tão interessante ver como esse filme consegue driblar tudo isso tão bem. O Pablo Peixoto, inclusive, do canal 4 Coisas, que é um canal de cultura pop que eu adoro aqui no YouTube, ele fez uma comparação tão certeira com relação a esse filme, que eu tive que trazer aqui pro canal. Pablo, já te citando aqui, porque eu acho que você foi certeiro, o Pablo falou o seguinte: a sensação de assistir esse filme é a mesma sensação de você estar assistindo uma corrida em que o piloto tá correndo a alta velocidade, com o carro todo desmontando, caindo pneu, caindo calota, vidro, trava de porta, porta voando, e aí o cara cruza a linha de chegada com o carro pegando fogo, sai, tira o capacete e vai lá pegar o troféu do primeiro lugar porque ele conseguiu, sabe? Ele entregou. Eu não achei nenhuma comparação boa o suficiente de minha autoria pra falar desse filme quanto essa. Eu tô besta de como esse filme conseguiu dar tão certo, porque ele tinha tanta coisa contra ele pra dar errado. É vazamento, é boato falso e verdadeiro misturado, é personagem demais, é vilão demais, é fanservice a rodo, é fandom criando mil expectativas. Um filme que poderia acabar muito mal tá sendo um sucesso de forma muito justa, sabe? É um filme que tá entregando tudo que os fãs querem ver, mas não uma coisa pasteurizada. É um filme que tem muito coração e é um filme que finalmente entende a essência do Homem-Aranha, entende tudo que tava errado nos outros filmes do Tom Holland e tenta aos trancos e barrancos, obviamente numa grande decisão editorial, mas tenta consertar esses problemas, entregando a gente no final do filme um Homem-Aranha que finalmente cresceu, que finalmente tem um arco de personagem relevante e que finalmente vai se tornando cada vez mais parecido com o Homem-Aranha que a gente quer ver. Que é um Homem-Aranha um pouco mais fiel aos quadrinhos do Steve Ditko, do John Romita, ou de quem for. Um Homem-Aranha que tem que se virar sozinho, um Homem-Aranha que tem que costurar o próprio traje pra sobreviver, que tem que pagar aluguel e que, sabe, a decisão final desse filme de fazer todo mundo apagar da memória o Peter Parker, não tem como não dizer que foi uma grande decisão editorial, né? Que foi um grande micro reboot do personagem sem fazer novas escalações. Mas assim, foi uma coisa que, apesar de ter esse teor de decisão totalmente editorial, foi um respiro. Foi uma coisa que eu olhei no final e eu falei, putz, tô muito ansioso pra ver o que eles estão armando pra nova trilogia, porque agora sim eu entendi. Esses 3 filmes foram a origem do Homem-Aranha, foi ele desenvolvendo a sua moral e entendendo o seu dom e as suas responsabilidades. Eu parei, por exemplo, de esperar que De Volta ao Lar me entregasse esse Homem-Aranha já formado, ou que Longe de Casa me entregasse esse Homem-Aranha também. Finalmente eu entendi que essa trilogia é uma trilogia de origem, né? Pelo menos é isso que eles querem que a gente pense. Mas pra mim, de fato, Sem Volta Pra Casa melhora De Volta ao Lar, melhora Longe de Casa e me entrega finalmente pra uma nova trilogia, um Homem-Aranha que eu vou adorar ver, com um uniforme lindo no final, vermelho e azul, que é o sonho molhado de qualquer fã do Homem-Aranha ver um uniforme daquele na tela, sabe? E eu, com ressalvas, consegui gostar de praticamente tudo que esse filme me entregou, de uma forma muito surpreendente, porque eu achava realmente que não ia dar certo, mas foi tão bom tá errado, foi tão bom pagar a língua, vai ser tão bom ter que pagar as apostas em dinheiro que eu fiz que esse filme não ia dar bom, sabe? E a única coisa que eu concluo, né, deixando vocês com uma frase, assim, sintetizar tudo que eu tenho pra dizer sobre esse filme, é simplesmente como é bom estar errado, como é bom pagar a língua com relação ao filme do Homem-Aranha. Porque, sem brincadeira, nós não temos um filme live action do Homem-Aranha tão interessante, tão bem feito como esse, tão coração como esse, desde Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. E sim, eu disse Homem-Aranha 3. E pra Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu acho que esse filme merece a nota 8.2. Eu acho que eu tô sendo perfeitamente justo com os outros filmes que eu revisei esse ano. E é um filme que me deixou muito surpreso. Assim, acho que eu já falei isso em alguns momentos do vídeo, vocês já devem estar cheios. Mas sim, gostei muito do filme e tô adorando pagar a língua. Não se enganem. E é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou
gostou, já vai dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para receber os próximos vídeos desse canal. E se você ainda não apoia a Toca do Nerd, se sinta convidado a entrar no meu grupo de apoiadores no Apoia-se. Com valor mínimo você já consegue, sei lá, decidir os temas dos vídeos, tem direito a chamada de vídeo comigo, um monte de coisa lá pra você escolher. A partir de R$5 você já tá ajudando o canal. Ou se você quiser fazer uma doação menos compromissada, vem no QR Code com seu aplicativo de banco, é só me doar um valor que você acha que eu mereço por esse vídeo. E antes de você ir embora, por favor, fica um pouco mais comigo, clique em um dos vídeos que tá aparecendo nas indicações aí em cima pra você. Vídeos do Homem-Aranha, parecido com o que você já vê. Dá uma olhada na minha playlist de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eu acabei fazendo muitos vídeos antes desse filme e que bom que eu fiz. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!